Há momentos em que você sente que simplesmente não se encaixa. As conversas parecem vazias, os lugares pesados, as pessoas distantes, mesmo quando estão perto. E talvez você tenha se perguntado por que, quanto mais busca se aproximar dos outros, mais parece que o universo cria situações para te afastar. É como se houvesse algo em você que não combina com o mundo ao seu redor. Mas e se eu te dissesse que isso não é rejeição e sim proteção? A verdade espiritual é que os escolhidos não são moldados para viver cercados de multidões. Eles são moldados no silêncio, na solidão e na observação. Enquanto o mundo busca distração e validação, o escolhido é convidado a mergulhar em si mesmo. Essa separação, que às vezes dói, é um chamado. Deus está te afastando do barulho para que você possa ouvir o som da própria alma. Muitos confundem essa fase com solidão, achando que estão sendo punidos, esquecidos, deixados de lado. Mas a solidão do escolhido não é ausência, é presença. É o campo onde o Criador fala. É nesse espaço vazio que a mente se aquieta e o espírito começa a florescer. A multidão te distrai, mas o silêncio te desperta. A solidão te assusta, mas é ela quem te revela. Quando Deus quer elevar alguém, ele primeiro separa, e essa separação nem sempre é suave. Pessoas começam a se afastar sem motivo, ciclos se encerram de forma repentina, portas que pareciam seguras se fecham, mas nada disso é castigo. É um redesenho divino, uma preparação energética para te colocar no caminho que é só seu. O escolhido precisa primeiro ser retirado da multidão para depois ser usado por Deus no meio dela. As energias das pessoas comuns são densas, confusas e carregadas de intenções não purificadas. Por isso, quando você começa a vibrar em outra frequência, sente o peso de estar ao lado de quem ainda não despertou. Não é arrogância espiritual, é sensibilidade energética. O seu espírito começa a reconhecer o que é leve e o que é tóxico, o que é luz e o que é sombra disfarçada. Os escolhidos carregam uma sensibilidade que não é apenas emocional, é espiritual. Você sente quando um ambiente está pesado, quando alguém te observa com inveja, quando uma conversa é vazia ou quando algo simplesmente não está alinhado. Esse discernimento não é coincidência, é um dom. O problema é que muitas vezes você tenta ignorar o que sente para ser aceito, mas ignorar a própria alma para ser aceito por quem vive adormecido é uma das maiores traições espirituais. Você não foi feito para se encaixar, foi feito para iluminar, e a luz por natureza incomoda quem ainda está acostumado com a escuridão. Não é você que é difícil de amar, é que poucos sabem amar algo tão verdadeiro, tão intenso, tão divino. Deus te separa não para te isolar, mas para te purificar. É na ausência de ruído que ele trabalha a tua essência. É nesse silêncio que ele te limpa, te fortalece, te revela o propósito. E só depois dessa fase de aparente solidão é que ele começa a trazer as conexões certas, as pessoas que vibram na mesma verdade que você, os relacionamentos que não drenam sua energia, mas a multiplicam. Muitos não entendem que essa distância das pessoas não é um castigo, é um escudo espiritual. Enquanto o mundo corre atrás de aplausos, você aprende o valor do recolhimento. Enquanto os outros falam sem pensar, você aprende a calar para ouvir. Enquanto muitos vivem para serem vistos, você aprende o poder de ser invisível até estar pronto. Ser invisível por um tempo é o que te prepara para brilhar no momento certo. Deus não te esconde porque te esqueceu. Ele te esconde porque te protege. Ele te guarda em silêncio enquanto o molda, porque o que ele está construindo você não pode ser exposto antes da hora.
Quantas vezes você quis desistir por se sentir sozinho? Quantas vezes chorou em silêncio achando que não era amado, mas mal sabia que era nesse silêncio que o amor verdadeiro estava sendo derramado sobre você, o amor da fonte, que não busca te preencher com palavras, mas com presença. A presença divina não se manifesta no barulho, ela se manifesta na quietude. Quando tudo parece parado, é quando o espiritual está mais ativo. Quando ninguém te entende, é quando Deus está te instruindo em segredo. Quando ninguém te ouve, é quando o universo está testando se você ainda confia, né? Os escolhidos são almas em treinamento avançado e por isso eles enfrentam dores que poucos suportariam. A dor da rejeição, do isolamento, do silêncio, mas cada uma dessas dores é uma iniciação, um rito sagrado que separa o comum do consagrado. Enquanto os outros se perdem tentando ser aceitos, o escolhido é moldado para ser verdadeiro. E ser verdadeiro é carregar o peso de não se encaixar. É natural que você sinta vontade de se afastar de certos ambientes, de certas conversas, de certas energias. Isso não é antissocial, é proteção espiritual. O teu espírito já não tolera o que vibra na mentira, porque agora ele reconhece a verdade. E quanto mais perto você estiver do propósito, mais o universo vai te afastar do que é raso. É por isso que você não pode estar perto de muitas pessoas, porque a tua missão exige clareza, e a clareza nasce do silêncio. Na multidão há confusão, não há silêncio, há revelação. E é nesse caminho que Deus quer te manter não solitário, mas separado, reservado, guardado. O mundo atual valoriza a exposição, a velocidade e a constante conexão. Mas o caminho do escolhido é o oposto. Você não veio para se misturar, veio para elevar. E quem eleva inevitavelmente precisa passar um tempo afastado. É no retiro da alma que nascem os verdadeiros mensageiros da luz. Jesus se retirava para o deserto. Moisés foi levado ao silêncio do monte. Elias ouviu a voz de Deus não no trovão, mas na brisa suave. Todos os grandes escolhidos precisaram ser retirados do ruído para ouvirem o sagrado. Você está nesse mesmo processo. Talvez sem perceber, Deus tem te chamado para longe da agitação, para que aprenda a discernir o que é denso e o que é divino. Ele te separa do grupo não porque você é melhor, mas porque tem algo diferente dentro de você. Uma sensibilidade que não cabe em qualquer ambiente, um coração que sente o invisível, uma mente que busca o eterno. Quando você tenta forçar conexões com quem ainda não está pronto espiritualmente, o universo responde com fricção. Tudo parece dar errado, as conversas não fluem, os encontros se tornam pesados. É como se uma barreira invisível impedisse a troca. E é exatamente isso que está acontecendo. A energia não é compatível. O que é luz e o que é sombra não podem permanecer juntos por muito tempo. O escolhido precisa aprender a reconhecer essas incompatibilidades sem culpa. Nem todo afastamento é perda, às vezes é livramento. Há pessoas que não foram enviadas para andar contigo, foram enviadas para te testar. E quando o teste termina, o ciclo precisa se encerrar. Mas o ego humano resiste. Ele quer ser compreendido, amado, aceito. Ele não entende que algumas pessoas só entram na sua vida para te ensinar a permanecer inteiro mesmo quando ninguém te entende. O verdadeiro amadurecimento espiritual começa quando você não precisa mais que os outros validem o seu caminho. Os escolhidos são como antenas espirituais. Eles captam as frequências ao redor, sentem o que os outros ignoram, percebem o que os outros escondem. E é exatamente por isso que precisam de períodos de recolhimento. O corpo físico precisa de descanso, mas a alma também. Quando você se afasta, não está fugindo, está se recarregando, está se realinhando com a fonte, reencontrando o equilíbrio que o mundo tenta roubar. O problema é que no início o silêncio assusta, parece vazio, parece solidão, mas com o tempo o
silêncio se torna templo. É no silêncio que você começa a ouvir a sabedoria interior, aquela voz que não grita, mas guia. Ela te ensina a diferenciar o que é chamado e o que é distração. Ela te mostra que o verdadeiro propósito não é estar com muitos, mas estar inteiro em si mesmo. Os escolhidos não precisam de plateia, precisam de propósito. E esse propósito raramente é descoberto no meio do barulho. Por isso, quando Deus te afasta de pessoas, Ele está te aproximando dele. Aprenda a aceitar o afastamento como um ato de amor divino. O afastamento é o filtro de Deus para que só permaneça o que é verdadeiro. É Ele limpando sua energia, quebrando alianças invisíveis, cortando laços que drenam tua luz. Muitos não entendem, mas há vínculos espirituais que se formam apenas com a convivência. E quando essas pessoas não vibram na mesma verdade, esses vínculos se tornam correntes, correntes que te prendem a um estado inferior. E é por isso que o Criador, em sua sabedoria, começa a afastar pessoas de você. Ele não quer que você perca energia tentando curar quem ainda escolhe viver na ilusão. Você veio para despertar, não para se perder tentando acordar os que ainda não querem ver. Essa é uma das provas mais difíceis dos escolhidos. Amar sem se prender, ajudar sem se contaminar, iluminar sem se apagar. Isso exige maturidade espiritual. Exige compreender que o amor verdadeiro liberta e não aprisiona. E sim, haverá dias em que você vai se sentir cansado, dias em que vai querer se esconder, duvidar da sua missão, pensar que nada faz sentido. Mas lembre-se, é nas noites mais escuras que o ouro é purificado. É no fogo da solidão que a fé se fortalece. Você não está sozinho. Existem milhares de almas despertando nesse exato momento, sentindo as mesmas dores, enfrentando as mesmas provações. Mas o processo de cada um é único, porque a lapidação é personalizada. Deus conhece cada ferida sua, cada lágrima que você não mostrou, cada vez que quis desistir, e mesmo assim Ele te manteve de pé, porque dentro de você há algo que o mundo não pode destruir, a chama do propósito. Essa chama é o elo direto com o divino, é o lembrete silencioso de que a tua vida tem sentido, mesmo quando tudo parece sem sentido. Quando você perceber que estar sozinho não é estar vazio, mas estar cheio da presença divina, tudo vai mudar. Você vai parar de correr atrás e vai começar a atrair. Vai deixar de implorar por atenção e vai se tornar magnético. As pessoas certas virão quando você estiver inteiro. As conexões certas acontecerão quando você não precisar mais delas para se sentir completo. É por isso que o universo te afasta, para que você aprenda a ser a sua própria companhia, a sua própria fortaleza, a sua própria luz. O escolhido precisa ser treinado no deserto para depois liderar na terra prometida. E esse deserto, na maioria das vezes, é interno. É a travessia entre o velho eu e o novo ser. Mas não tema o silêncio, ele é o idioma de Deus. E quando você aprender a entendê-lo, vai perceber que nunca esteve sozinho. O Criador sempre esteve ali, no intervalo entre um pensamento e outro, nas pausas, nas sincronicidades, nos sinais sutis. Você foi separado para ser preparado, foi isolado para ser iluminado, foi escondido para ser revelado. O mundo precisa da sua luz, mas antes de brilhar lá fora, ela precisa ser acesa aqui dentro. E quando isso acontecer, nenhuma escuridão será capaz de apagá-la. Deixe seu coração ouvir esta mensagem, porque ela não é apenas um vídeo, é um lembrete da sua origem divina. Você é um dos escolhidos, e o isolamento que tanto te doeu é a prova disso. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.